Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos abordar o projeto Escola Sem Partido, na perspectiva do direito penal. Afinal de contas, o professor que defender uma linha partidária, política ou ideológica comete alguma infração penal? Fique conosco, é o que vamos abordar. Tramita no Congresso Nacional uma série de projetos de lei que pretendem regulamentar a doutrina denominada Escola Sem Partido. Entre esses inúmeros projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados, há o projeto de lei 7.180 de 2014, que atualmente conta com uma redação substitutiva. Esse projeto de lei pretende, entre outras coisas, regulamentar as funções e atribuições do professor. Esse dispositivo, esse projeto de lei, que está passando por inúmeras reuniões nas comissões de Constituição e Justiça de Educação, no seu artigo 1º, dispõe que as regulamentações propostas terão aplicação na educação básica, de modo que as propostas da escola sem partido não alcançariam, portanto, nos termos do artigo 1º do projeto de lei 7.180 de 2014, a universidade pública ou privada, não alcançaria o ensino superior. A educação básica compreende, nos termos da Lei 93/94 de 96, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, compreende o ensino fundamental e também o ensino médio. Portanto, não há espaço aqui para aplicação dessas diretrizes no ensino superior. O artigo 2º do PL 7.180 de 2014 prevê uma série de funções para os professores da educação básica. Eu vou apenas ler aqui essas funções. Na verdade, eu vou ler a disposição do artigo 2º do PL 7.180 de 2014, que pretende regulamentar a escola sem partido. Vamos ver. O artigo 2º do PL 7.180 de 2014 dispõe o seguinte: no exercício de suas funções, o professor, inciso 1, não se aproveitará da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los para nenhuma corrente política, ideológica ou partidária. Inciso 2. Não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas. Inciso 3. Não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Inciso 4. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Inciso 5. Respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Inciso 6. Não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pelas ações de terceiros dentro da sala de aula. Esse projeto de lei, no seu artigo 3º, também prevê que em toda sala de aula do ensino básico serão fixados cartazes que contenham esses deveres e direitos dos alunos, de acordo com os autores do projeto Escola Sem Partido, direitos dos alunos e deveres dos professores. Esses deveres devem ser fixados em todas as salas de aula. Esse projeto de lei tem sido debate acalorado, veemente, por inúmeras pessoas de formação política, de formação ideológica, do ponto de vista educacional. Os profissionais da pedagogia, pelo que se percebe, têm se colocado contra a proposta do projeto sem partido, da escola sem partido. Mas nós aqui, nós discutiremos a perspectiva do direito penal. Quais serão as consequências
se esse projeto for aprovado e, sobretudo, esse projeto de lei traz algum tipo penal? No seu bojo, há alguma criminalização? Vamos ver. É muito importante frisar que no PL 7.180 de 2014 não há nenhuma norma penal incriminadora. Nós não encontramos nenhum tipo penal no bojo do projeto de lei chamado Escola Sem Partido. Lá não há previsão de crime ou contravenção penal por essas condutas que são consideradas no projeto deveres pedagógicos do professor de educação básica. No entanto, outros projetos de lei tramitaram no Congresso Nacional referente à doutrina Escola Sem Partido. Um desses projetos de lei é o PL 1411 de 2015, da autoria do excelentíssimo senhor deputado federal Rogério Marinho, do partido PSDB. Esse projeto de lei foi retirado pelo seu autor. Ele não está efetivamente tramitando no Congresso Nacional, mas chegou a ser discutido em comissões de Constituição e Justiça. Chegou a ser discutido, inclusive, por profissionais da educação. Nosso objetivo será tratá-lo numa perspectiva do direito penal, levando em consideração que esse projeto, o PL 1411 de 2015, que ele prevê expressamente a possibilidade de tipo penal. Há uma norma penal incriminadora nesse projeto de lei que atualmente foi retirado pelo seu autor. Vamos ver o que dispõe o PL 1411 de 2015. Vejamos. Esse projeto de lei pretende tipificar o crime de assédio ideológico e dá outras providências. O artigo 2º do PL 1411 de 2015 tem a seguinte redação. Abre aspas. Entende-se como assédio ideológico toda prática que condicione o aluno a adotar determinado posicionamento político, partidário, ideológico ou qualquer tipo de constrangimento causado por outrem ao aluno por adotar posicionamento diverso do seu, independente de quem seja o agente. Esse projeto pretende, na verdade, incluir o artigo 146-A no Código Penal brasileiro. Na verdade, pretendia, porque foi retirado pelo seu próprio autor. Pretendia criar o tipo penal de assédio ideológico. Essa questão da escola sem partido, se fosse tratada no âmbito do direito penal, seria constitucional? Teríamos a constitucionalidade de uma lei que tivesse um tipo penal, ou seja, norma penal incriminadora que tratasse de punir professores que eventualmente tratassem de questões político-partidárias e ideológicas em sala de aula? Vamos ver. O PL 1411 de 2015, que foi retirado da pauta pelo seu próprio autor, o deputado federal, excelentíssimo deputado Rogério Marinho, ele pretendia, assim, criminalizar o projeto Escola Sem Partido. A proposta do PL 1415 de 2015, basicamente, era de incluir no capítulo 6, que trata dos crimes contra a liberdade individual, o tipo penal de assédio ideológico. Assédio ideológico. Esse tipo penal, que eu vou pedir aqui para que vocês tenham atenção, ele dispõe a respeito de condutas praticadas pelo professor consideradas constrangedoras quando esse profissional da educação abordar temas político-partidários, ideológicos, etc. O artigo 3º do PL 1411 de 2015, portanto, pretendia, na verdade, incluir o artigo 146-A no Código Penal. Vamos ver aqui a redação do tipo penal dessa norma penal incriminadora que foi proposta, que chegou a ser discutida no Congresso Nacional. Vamos ver. O artigo 146-A, que consta do artigo 3º do PL 1411 de 2015, tem a seguinte redação.
expor aluno a assédio ideológico, condicionando o aluno a adotar determinado posicionamento político, partidário, ideológico ou constranger o aluno por adotar posicionamento diverso do seu, independente de quem seja o agente. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Veja, tem pena de detenção no PL 1411 de 2015. Esse tipo penal que foi proposto e que não está mais tramitando, ele também continha 2 parágrafos que traziam causas especiais de aumento de pena. Essas causas especiais de aumento de pena eram as seguintes. Parágrafo 1º. Se o agente for professor, coordenador, educador, orientador educacional, psicólogo escolar ou praticar o crime no âmbito de estabelecimento de ensino público ou privado, a pena será aumentada em 1/3. O parágrafo 2º ainda trazia uma causa de aumento de pena. Dizia o parágrafo 2º, se da prática criminosa resultar reprovação, diminuição de nota, abandono do curso ou qualquer resultado que afete negativamente a vida acadêmica da vítima, a pena será aumentada da metade. Esse projeto de lei, o PL 1411 de 2015, ele sem dúvidas viola uma série de princípios decorrentes da Constituição Federal que são afetos ao direito penal. Nós diríamos que esse projeto, que felizmente não está mais tramitando no Congresso Nacional, que ele violaria o princípio da taxatividade. Ele não diz, afinal, a que corrente político-partidária, ideológica, é extremamente abrangente. Isso afetaria, sem dúvidas, a disposição dos conteúdos em sala de aula. Além disso, é importante salientar que esse dispositivo, que esse projeto, ele viola, sem dúvidas, o princípio da intervenção mínima do direito penal e, como corolário, o princípio da subsidiariedade, ou a característica que o direito penal de ser um ramo subsidiário com relação aos demais. O direito penal só deve ser utilizado nos casos de ataques mais graves e aos bens jurídicos mais relevantes, e quando os demais mecanismos de controle social tenham falhado, não tenham sido suficientes. Além disso, nós entendemos que esse projeto de lei, que esse arremedo de projeto de lei, viola sem dúvidas, viola sobremaneira o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. O direito penal deve ser usado apenas e somente para proteger bens jurídicos decorrentes da Constituição Federal. Ele não deve, em hipótese alguma, ser usado para proteger valores religiosos, morais, éticos e, sobretudo, políticos. O direito penal não deve ser usado como instrumento de grupos morais e partidários. A escola sem partido, nessa perspectiva, no âmbito desse projeto de lei que foi retirado, violaria inúmeros dispositivos da nossa Constituição Federal. Sem dúvidas que esse tipo penal esbarraria diretamente no artigo 1º da Constituição Federal, artigo 1º, incisos 3 e 5. Ele violaria, sem dúvidas, o artigo 5º, incisos 4 e 9, haja vista a livre manifestação do pensamento, sendo vedado de forma absoluta o anonimato e a censura. Esse dispositivo também viola as disposições da Constituição Federal que tratam do direito fundamental à educação, viola o artigo 206, viola o artigo 205 da Constituição Federal, sobretudo o artigo 206, incisos 2 e 3, haja vista a liberdade de aprender e também a liberdade para ensinar. Não pode o professor, sob pena de criminalização, deixar de abordar temas que tenham relação com a política. A política está relacionada a todas as atividades humanas. É um erro, é um absurdo acreditar que há conhecimento que esteja totalmente desvinculado de alguma ideologia, seja ela de esquerda ou de direita. Todas as correntes do conhecimento humano têm base em perspectivas ideológicas. É impossível abordar algo senão numa perspectiva que é de fundo, ainda que de fundo ideológica. O próprio direito, em muitas das suas análises, em muitas das suas disposições,
tem base ideológica. Isso é inadmissível, criminalizar o professor em razão de uma perspectiva ideológica. É importante salientar que no ambiente universitário, esse projeto de lei não poderia sequer ser aplicado. No entanto, é interessante que ele não restringe, como o PL anterior, como aquele que está ainda tramitando no Congresso Nacional, ele não restringe a educação básica. E esse projeto, que felizmente não está mais tramitando, ele teria aplicação no ensino básico e também no ensino superior. É muito importante salientar que um professor, mestre ou doutor, que um pesquisador, muitas vezes, quando realiza a sua pesquisa acadêmica, a sua pesquisa científica, ele está baseado em paradigmas científicos, em modelos que são, em geral, aceitos. A crítica, a desconstrução de uma teoria ou de um paradigma não deve ser feito sob a ameaça de criminalização, mas sim no plano das ideias. Se há algum paradigma que deve ser substituído, que deve ser rompido, ele deve ser feito no ambiente acadêmico científico e jamais utilizando-se da coerção do direito penal, da ameaça de pena. Isso é inadmissível. Isso é uma prática nazi-fascista que nós não podemos em absoluto admitir, não podemos concordar. No entanto, na atualidade, com o ordenamento jurídico que está em pleno vigor, o professor que abordar questões político-partidárias e, sobretudo, ideológicas em sala de aula cometeria alguma infração penal? O professor pode ser punido por abordar questões político-partidárias em sala de aula? Atualmente, o nosso ordenamento jurídico já regulamenta o abuso, já regulamenta a doutrinação partidária em sala de aula. Já existem tipos penais, normas penais incriminadoras, que proíbem a conduta de professores que abusam do seu direito de ensinar em sala de aula. Por exemplo, imagine a seguinte conduta: um professor, seja no ensino básico ou até mesmo em nível superior, faça a seguinte afirmação para os seus alunos, para alguns alunos ou para um aluno. O professor diga: se você não votar no candidato do partido tal, ou se votar no candidato de um outro partido, eu vou te reprovar. Essa conduta do professor já caracteriza crime. Já há previsão legal no nosso ordenamento jurídico que impede o professor de praticar uma conduta tão constrangedora como essa. A sala de aula é um ambiente de ideias, de reflexões, de análises técnicas, sobretudo de análises ideológicas também. Mas não pode o professor abusar, em hipótese alguma, do seu direito de ensinar. Isso caracteriza constrangimento. No entanto, não o constrangimento ilegal do Código Penal. O professor que cometer essa conduta, no sentido de obrigar, de compelir, de constranger os seus alunos a votar num candidato de um partido ou a votar em um determinado partido, esse professor ele deve responder por um tipo penal especial, que é o tipo penal de constrangimento eleitoral, previsto no artigo 301 da Lei 4.737 de 65. Vá lá, acompanhe lá. Artigo 301 da Lei 4.737 de 65, que é o Código Eleitoral Brasileiro. O artigo 301, me permitam ler aqui o tipo penal, ele tem a seguinte redação. Vejam só. Artigo 301. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Pena, reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa.
Esse tipo penal é uma modalidade especial de constrangimento ilegal e que está previsto no Código Eleitoral. Ele tem como bem jurídico a liberdade do voto, sobretudo a própria democracia. Não pode o professor utilizar do emprego de grave ameaça para compelir os seus alunos a votar em determinados partidos. É importante salientar que esse tipo penal, ele não contém como elementar o período eleitoral, de modo que pode ser praticado durante uma campanha eleitoral ou então em momentos em que não há nenhuma campanha eleitoral sendo realizada. Ele pode ser praticado por qualquer pessoa, portanto é crime comum, e a qualquer tempo, a qualquer momento. É importante ainda ressaltar que a grave ameaça tratada aqui no artigo 301 da Lei 4.737 de 65 é a mesma forma de execução, o mesmo modo de execução do crime de constrangimento ilegal do artigo 146 do Código Penal brasileiro. Ou seja, a grave ameaça aqui, diferente do crime de ameaça do artigo 147 do Código Penal, não precisa ser a promessa de um mal grave e injusto. O mal prometido não precisa ser injusto ou ilegal. Basta que a pretensão seja ilegítima. Então, o professor, no exercício do seu mistério profissional, ele deve reprovar alunos que não tenham aprendido, compreendido, internalizado os conteúdos de maneira adequada. Mas utilizar desta ameaça, ainda que ilícita, para compelir os alunos a votar num partido ou num candidato determinado, caracteriza constrangimento, caracteriza o crime do artigo 301 do Código Eleitoral. Portanto, a ameaça de abaixar as notas ou de reprovar um aluno caso ele não vote num partido determinado caracteriza crime. Essa grave ameaça, que ainda que não seja injusta, é suficiente para dar ensejo à elementar grave ameaça do artigo 301 do Código Eleitoral brasileiro. No entanto, o professor que eventualmente ameaçar um aluno de reprovação, caso esse não insira na sua avaliação os conteúdos que foram ministrados em sala de aula, não pratica fato típico. Ele nem sequer pode ser tratado no âmbito da excludente de ilicitude do exercício regular de direito, mas sim da própria atipicidade formal. Não haverá caracterização do crime do artigo 146 do Código Penal brasileiro. Por que não haverá a caracterização do crime do artigo 146, que é o crime de constrangimento ilegal? Pois é dever do professor, se em discussão de um determinado conteúdo, justamente no momento da avaliação, reprovar o aluno que não tem internalizado o conteúdo. Se a aula que foi ministrada, por exemplo, e em razão das polêmicas que são suscitadas, se a aula abordada é sobre o filósofo Karl Marx, e as suas perspectivas filosóficas, sociológicas, a ideia de luta de classes, etc. Se a aula é essa, se a abordagem da avaliação é essa, e se o aluno expõe a sua opinião pessoal, contrário àquilo que foi abordado, o professor pode sim reprovar o aluno. Agora, evidentemente que se a atividade ela é baseada numa perspectiva crítica, ou seja, criticar o paradigma da luta de classes de Karl Marx, ou abordar numa perspectiva de um outro autor, como por exemplo Adam Smith ou qualquer outro, o professor, nesse caso, ele pode sim avaliar o aluno nas perspectivas que são abordadas no plano pedagógico da instituição de ensino. É importante salientar, que lá no artigo 301 do Código Eleitoral, mesmo que o aluno não vote no candidato que o professor o obrigou, o compeliu, mediante a ameaça de reprovação, mesmo assim o crime está caracterizado. O próprio tipo penal do artigo 301 prevê isso. Agora, o professor que ameaça o aluno, por esse aluno não concordar com o que o professor está ensinando, e isso não caracteriza crime algum. Se o professor, por exemplo, no curso de Direito ensinou que a pena de morte está vedada, que a pena de morte é proibida, que é cláusula pétrea e que isso não pode ser alterado, e isso em razão do que prevê a Constituição Federal, que a pena de morte, diante das pesquisas que foram feitas, não resolve o problema da criminalidade, e o aluno decide simplesmente inserir a sua opinião pessoal, divorciado daquilo que é abordado no ambiente acadêmico, evidentemente que o professor poderá sim
reprová-lo se a avaliação for nesse sentido. Isso não caracterizará nenhuma infração penal. É claro que os poderes do professor em sala de aula não são ilimitados. Por exemplo, o professor que constranger um aluno ou uma aluna à prática de atos libidinosos, à prática de atos sexuais, sob pena de reprovação, pode incorrer tanto no crime de constrangimento ilegal ou até mesmo no crime de estupro do artigo 213 do Código Penal. Pois, repito, nesses tipos penais, o modo de execução grave ameaça não enseja que essa grave ameaça seja injusta. Basta que a pretensão seja ilegítima. O artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, ao tratar do princípio da legalidade, dispõe que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E o tipo penal do artigo 146 do Código Penal, o constrangimento ilegal, ocorre quando o indivíduo, quando o sujeito ativo constrange a vítima mediante o modo violência ou grave ameaça, a praticar aquilo que a lei não manda ou a deixar de fazer aquilo que a lei não proíbe. E isso é que caracteriza constrangimento ilegal. Portanto, atualmente, já existe resposta penal para o professor que abusa da sua atividade, da sua função fundamental de educar. É importante ressaltar que o artigo 205 da Constituição Federal dispõe que a educação é dever do Estado e da família e que ela terá como finalidades a preparação para o exercício da cidadania, para o pleno desenvolvimento da pessoa e também para a qualificação do trabalho. Portanto, alguns temas devem ser abordados em sala de aula. Questões referentes ao racismo, questões referentes ao preconceito, as questões afetas à homofobia, isso deve ser tratado em sala de aula, haja vista que faz parte da cidadania respeitar os diferentes, respeitar aqueles que têm uma opção filosófica, sociológica, sexual, diferente do indivíduo. Isso faz parte do pleno desenvolvimento do cidadão, sobretudo nas universidades. A universidade é o ambiente profícuo, é o ambiente adequado, sim, para o desenvolvimento de perspectivas políticas, ideológicas e até partidárias. Haja vista que inúmeros partidos e inúmeras posições políticas surgem da universidade. A universidade é um ambiente que deve ser aberto para todas as visões ideológicas e políticas. Portanto, o combate da doutrinação numa determinada ideologia, ele deve ser realizado no plano das ideias, jamais, em absoluto, no plano da coerção, no plano da sanção penal. Sobre a constitucionalidade do PL 7.180 de 2014, eu não pretendo me pronunciar, haja vista que não tenho competência para isso. A essa discussão deixo afeta aos constitucionalistas, aos professores de direitos humanos e, sobretudo, aos pedagogos, que têm mais propriedade para abordar essa questão. Agora, a respeito do PL 1411 de 2015, que trazia no seu bojo o tipo penal de assédio ideológico, nós nos manifestamos de forma veementemente no sentido da inconstitucionalidade absoluta, por violar inúmeros princípios do direito penal e, sobretudo, dispositivos da Constituição Federal. Por fim, eu gostaria de salientar e fazer referência àquele evento de 10 de maio de 1933, aquele evento rodeado de tochas incandescentes, em que se queimaram livros na Alemanha nazista. Ou como dizia o poeta Heinrich Heine, aonde se queimam livros, acabam por se queimar pessoas. E por fim dizer que a Terra não é plana. A Terra é um elipsoide de revolução oblato, ou seja, um geóide, uma forma única, que é achatada nos polos.